continuar aqui hoje a leitura do livro Tantra Suprema Compreensão, trazer um pouquinho aqui do conhecimento do Osho acerca da canção de Tilopa, que é uma canção de Mahamudra, que é o conhecimento total da união com o divino, para que você possa entender todo e qualquer pensamento que vem na sua mente, como controlar aí os pensamentos, como é que as pessoas, os yogis, os monges tântricos aí, os gnósticos, têm essas técnicas para controle da mente, e não o controle da mente, mas a não mente, que é você sair de um estado caótico de pensamento, como as pessoas têm ansiedade e depressão, e você conseguir manter um estado de paz de espírito aí. Nesses dias de hoje é muito fácil a gente se perder. Então esse livro, ele é bem interessante. Quem quiser pode ler ele, tem um PDF disponível no Google, vocês conseguem achar. Se chama Tantra, a Suprema Compreensão, tá? Porque eu tô lendo, já postei algumas partes. Quem perdeu as 2 primeiras lives pode ter acesso aí nesse canal. Então é muito bom ter vocês aqui pra gente compartilhar aqui com algumas pessoas para a gente começar a ver quem que vai poder participar aí dos meus seguidores que sempre acompanham as minhas lives. Esse livro ele é muito interessante, não é um livro gnóstico, mas ele é mais antigo até do que a vinda de Cristo, mas Jesus ele traz todo o conhecimento que as pessoas do mundo inteiro tiveram antes. Ele traz esse conhecimento e ele mostra para que ele veio, que é essa união com tudo, que é o Pai, que não é o Deus retratado aí pelos judeus, pelos islâmicos, que é um Deus que tem uma forma humana, ou um velho de barba branca, mas é a energia que está acima de tudo e que se manifesta aí pra gente como o Pai do Universo. Então, para os gnósticos, nós temos essa condição de que o Deus, ele é uma energia, não só uma energia, mas ele é algo que transcende até esse pensamento de energia ou de qualquer coisa que a gente possa falar. A gente fala que é o sem nome, que é o Pai não gerado, que ele é o Pai do Universo, nem é o universo, né? Que as pessoas espiritualistas ainda tentam falar acerca do universo como Deus e falar que ele é um universo. Mas nós não entendemos Deus como universo, ele é o princípio de tudo, ele é o todo. Então Jesus, ele é o que nós vemos do Pai. Então ele se manifesta através do Filho. Então a única forma da gente conhecer o Pai... Oi Nádia, tudo bem, minha amiga? É a gente conhecendo o Filho. Boa noite. É a gente conhecendo o Filho, porque o Filho é a manifestação visível do Pai. Antes de Cristo vir, ninguém tinha e nem conhecia o Pai. Então todos esses que vieram antes, tanto taoístas, tanto os budistas, quanto qualquer outra religião, eles não sabiam o Pai. Então eles chamavam de Tao, eles chamavam de Mahamudra, eles chamavam de iluminação, eles chamavam de qualquer coisa, essa energia que eles sabiam que estava acima dos deuses que eles adoravam. Então a gente tem esse conhecimento hoje através dos livros gnósticos, que Jesus traz isso e muito bem. Tem um livro, A Sabedoria Secreta de Cristo, o livro sobre a origem do mundo, vários livros que vocês podem ler na Bíblia Gnóstica Proibida para ter mais o conhecimento e a questão aí do que é o gnosticismo e o que é o conhecimento do Pai. Então eu vou ler aqui e continuar o livro Tantra Suprema Compreensão. Vemos o mundo não como ele é, vemo-lo como esperamos vê-lo, projetamos algo sobre ele. Aconteceu certa vez que em uma ilha do Pacífico pela primeira vez chegou um grande navio. As pessoas da ilha não o viram, nenhuma delas. O navio era imenso, mas as pessoas estavam adaptadas, seus olhos estavam adaptados para barcos pequenos. Jamais tinham conhecido um navio tão grande. Jamais tinham visto coisa igual. Seus olhos simplesmente não apanharam o vislumbre. Seus olhos simplesmente recusaram-se. Ninguém sabe o que estamos vendo.
ou se o que estamos vendo está ali ou não. Pode não estar ali, ou pode estar, mas de uma forma totalmente diferente. As cores que vês, as formas que vês, tudo é projetado pelos seus olhos. E quando quer que olhes fixamente, focalizando segundo os teus velhos padrões, vês as coisas de acordo com teu próprio condicionamento. Por isso é que o louco possui um olhar líquido, ausente, esteja ou não olhando. Esse olhar é belo. É uma das maiores técnicas tântricas. Não vejas, apenas olhe. Nos primeiros dias, renovadamente, verás alguma coisa, porque esse é um velho hábito. Ouvimos coisas por causa de um velho hábito, vemos coisas por causa de um velho hábito, entendemos coisas por causa de um velho hábito. Um dos maiores discípulos de Gurdjieff, P.D. Ouspensky, costumava insistir sobre certas coisas com seus discípulos. E todos se ressentiam disso. Muitas pessoas o abandonavam. Muitas pessoas o abandonavam apenas por causa dessa insistência. Se alguém dizia, ontem o Senhor disse, ele imediatamente interrompia, falando, não digas isto assim. Diga, eu entendi que o Senhor disse ontem, tal e tal coisa, acrescenta. Ou, eu entendi que o Senhor disse. Não digas o Senhor disse. Não podes saber o que eu disse. Fala sobre o que ouviste. Ele insistia tanto porque nós somos pessoas de hábito. Se de outra vez alguém dizia, diz a Bíblia que, ele interrompia, não digas isso. Diga simplesmente que entendeste que isto é dito pela Bíblia. A cada sentença ele insistia, lembrai-vos sempre de que isso é o que vós entendestes. Nós continuamos nos esquecendo. Seus discípulos continuaram esquecendo muitas e muitas coisas todos os dias, mas ele era obstinado quanto a esse ponto. Não permitia que continuassem. Dizia, volta, diga primeiro, eu entendi que o Senhor disse. Foi assim que entendi. Porque tu ouves conforme tu mesmo, vês de acordo contigo mesmo. Tens um padrão fixo para ver e ouvir. É preciso abandonar essa maneira de ser. Para conhecer a existência, todas as atitudes fixas devem ser abandonadas. Teus olhos devem ser janelas, não projetores. Teus olhos devem ser apenas portas, não projetores. Isto aconteceu. Um psicanalista que estudava com Gurdjieff tentou numa cerimônia de casamento uma experiência muito simples, porém bonita. Ficou ao lado na fila da recepção. As pessoas iam passando e ele as observava. Então percebeu que ninguém estava ouvindo o que se dizia. Tantas eram as pessoas, tratava-se do casamento de um ricaço. Então se aproximou e disse à primeira pessoa da fila muito mansamente, minha avó morreu hoje. O homem respondeu, muito gentil da sua parte, muito amável. Então disse a mesma coisa a seguinte, e ela respondeu, tão amável da sua parte. E quando chegou a vez do noivo, este respondeu, meu velho, já é tempo de fazeres o mesmo. Ninguém ouve ninguém. Ouves o que esperas ouvir. A expectativa funciona como um par de óculos. Teus olhos deveriam ser janelas, esta é a técnica. Nada deve sair de teus olhos, porque se algo sai, uma nuvem é criada. Então vês coisas que não existem e sofres sutil alucinação. Faça com que teus olhos e ouvidos haja pura claridade. Todos os teus sentidos devem estar claros, tua percepção pura. Só então a existência te poderia ser revelada. Quando conheceres a existência, saberás que és um Buda, um Deus, porque na existência tudo é divino.
Se alguém nada vê, quando contempla o espaço, se com a mente, então alguém observa a mente, contemple primeiro o céu, deite-se no chão e fique apenas olhando para o céu. Só uma coisa deve ser tentada. Não olhes para nada. No início cairás muitas e muitas vezes. Não poderá se lembrar continuamente, mas não se sinta frustrado. Isso é natural, sendo o hábito tão antigo como é. Cada vez que te tornares a lembrar, retire teus olhos do foco, faça com que fiquem soltos e olhe apenas o céu. Depressa chegará o momento em que poderás olhar para o céu sem tentar ver coisa alguma. Nesse momento, tenta isso com o teu céu interior. Se com a mente, então, alguém observa a mente, feche os olhos e olhe para o interior, sem procurar coisa alguma, com o mesmo olhar ausente. Os pensamentos flutuam, mas tu não procuras por eles. Nem olhas para eles, estás simplesmente olhando. Se virem, será bom. Se não virem, também será bom. E daí serás capaz de ver as brechas. Um pensamento passa, passa também um outro, e a brecha, então aos poucos poderá ver o pensamento tornar-se transparente. Mesmo quando o pensamento estiver passando, continuarás a ver a brecha, continuarás a ver o céu escondido atrás da nuvem. E quanto mais te tornares sintonizado com essa visão, mais pensamentos irão tombando aos poucos, diminuindo e diminuindo e diminuindo. As brechas se tornarão mais largas, tudo se fará silencioso e quieto. Interiormente estais juntos pela primeira vez. Tudo parecerá absolutamente beático, não havendo perturbação. E se essa maneira de ver tornar-se natural em ti, e torna-se uma das coisas mais naturais, basta desfocar, descondicionar-se, então esse alguém destrói distinções. Nada existe de bom, nada existe de mal, nada é feio, nada é belo, e alcança o estado de Buda. O estado de Buda significa o mais alto despertar, quando não há distinções. Quando todas as distinções se perderam, atinge-se a unidade, e só um presente, só um permanece. Não pode sequer dizer um, porque o um também é parte da dualidade. O um permanece, mas não podes dizê-lo, porque sabes que não podes dizer um, sem lá no fundo estar dizendo dois. Tu não sabes o que o um permanece, mas simplesmente que o dois desapareceu, que os muitos desapareceram. Agora o que existe é uma vasta unidade, já não há fronteiras para nada. Uma árvore fundindo-se em outra árvore, a terra fundindo-se nas árvores, as árvores fundindo-se no céu, o céu fundindo-se no além. Tu fundindo-te em mim e eu me fundindo em ti, tudo fundindo-se, as distinções perdidas, desfazendo-se e emergindo como ondas em outras ondas. Uma vasta unidade vibrando, viva sem fronteiras, sem definição, sem distinções. O sábio fundindo-se no pecador, o pecador fundindo-se no sábio, o bom tornando-se um, o mal tornando-se bom, a noite fazendo-se dia e o dia fazendo-se noite, a vida desfazendo-se na morte e a morte novamente modelando a vida. Então tudo se tornou um. Só nesse momento é que o estado de Buda é obtido, quando há nada de bom, nada de mal, nem pecado, nem virtude, nem trevas, nem luz, nada, nenhuma distinção. As distinções existem por causa de teus olhos treinados. A distinção é algo aprendido. A distinção não existe na vida. A distinção é projetada por ti. A distinção é dada ao mundo por ti, não está nele.
é um ardil de teus olhos lançando mão de um ardil. As nuvens vagueiam no céu, não têm raízes nem lar. Também assim são os pensamentos distintivos vagando através da mente. Desde que a mente é vasta, cessa a discriminação. As nuvens que vagueiam pelo céu não têm raízes nem lar. E mesmo é verdadeiro em relação aos seus pensamentos, e o mesmo é verdadeiro ao teu céu interior. Teus pensamentos não têm raízes, não têm lar, tal como as nuvens eles vagueiam. Assim não precisas combatê-los, nem sequer precisa tentar detê-los. Isso deve tornar-se um profundo conhecimento em ti, porque sempre que uma pessoa se torna interessada em meditação, começa por tentar deter o pensamento. E jamais se deterá, porque o próprio esforço para meditar é um pensamento. E como podes deter um pensamento com outro pensamento? Estarás agarrando-te a outro pensamento. E isso continuará e continuará até a náusea. Não terá fim. Não lutes. Não lutes, porque quem luta, quem és tu? Apenas um pensamento, porque não te faças o campo de batalha de uma luta de pensamentos. Seja antes uma testemunha, observe apenas a flutuação dos pensamentos. Eles cessarão, mas não porque tu o tenhas detido. Cessarão porque te tornaste mais perceptivo, e não por qualquer esforço da tua parte. Não desta forma, eles jamais cessam, eles jamais resistem. Tente e descobrirás. Tente deter um pensamento, e o pensamento persistirá. Os pensamentos são obstinados e irredutíveis. São rata-ioques persistentes. Tu os repeles e eles retornam 1.000.000 de vezes. Tu te cansarás, não eles. Aconteceu que um certo homem foi ter com Tilopa. Esse homem desejava obter o estado de Buda e ouvira dizer que Tilopa o atingira. Tilopa estava estagiando num templo algures no Tibete. Quando o homem chegou, Tilopa estava sentado e o visitante disse: "Eu gostaria de deter meus pensamentos." Tilopa respondeu: "Isso é muito fácil. Eu te ensinarei um plano. Uma técnica. Faça exatamente o que te digo. Sente-se e não pense em macacos. Isso bastará." O homem disse: "É assim tão fácil? Basta não pensar em macacos?" "Mas nunca andei pensando neles." Tilopa disse: "Faça o que eu disse e amanhã pela manhã vem me contar o que se passou." Bem podes compreender o que se passou com o pobre homem. Macacos, macacos em torno dele. À noite não pôde dormir, nem mesmo cochilar. Abria os olhos e ali estavam eles. Fechava os olhos e ali estavam eles fazendo caretas. O homem estava simplesmente estupefato. Ora, por que aquele homem lhe havia ensinado aquela técnica? Como poderiam os macacos ser o problema se nunca tinham pensado neles? Isso estava acontecendo pela primeira vez, mas tentou pela manhã e ainda tentou. Tomou banho e sentou-se sem nada fazer. Os macacos não o largavam. Voltou à noite, quase louco, porque os macacos o estavam seguindo e ele estava falando com os macacos. Chegou e disse: "Dá um jeito em me salvar disso. Não quero saber dessa história. Eu estava muito bem, não quero saber de nenhuma meditação. Não quero saber da tua iluminação. Livre-me desses macacos. Se pensares em macacos, pode ser que eles não venham ter contigo. Mas se quiseres que eles não venham, eles te seguirão. Eles têm seus egos e não poderão deixar-te tão facilmente. E o que achas de ti tentando não pensar em macacos? Os macacos se irritam. E isso não pode ser suportado. O mesmo acontece com as pessoas. Tilopa estava gracejando, dizendo que se tentas deter um pensamento, não o podes deter.
Pelo contrário, o próprio esforço para detê-lo dá-lhe energia. O próprio esforço para evitá-lo torna-se atenção. Assim, sempre que queres evitar algo, dás demasiadamente atenção a esse algo. Se não quiseres pensar um pensamento, já estarás pensando nele. Lembre-se disso. Quando não estarás no mesmo apuro em que se viu o pobre homem, que se viu obcecado pelos macacos por ter desejado detê-los. Não há necessidade de deter a mente. Os pensamentos não têm raízes. São vagabundos, sem lar. Não precisa preocupar-se com eles. Observe, simplesmente observe, sem olhar para eles. Simplesmente observe. Se os pensamentos vêm, não te sintas mal por isso. Se tiveres a mais leve impressão de que eles não são bons, já começarás a combater. É certo e natural. Assim como as folhas chegam para as árvores, os pensamentos chegam para a mente. Isso está certo. É exatamente o que deveria ser. Se eles não surgem, é belo. Conserve-se, simplesmente como imparcial observador, nem a favor nem contra, não apreciando nem condenando, sem qualquer avaliação. Conserve-se simplesmente dentro de ti mesmo e olhe sem olhar. E quanto mais olhares, menos encontrarás. Quanto mais profundamente olhares, maior número de pensamentos desaparecerão, dispersar-se-ão. Desde que saibas disso, tens a chave em tua mão. E essa chave revela o mistério mais secreto, o mistério do estado de Buda. As nuvens que vagueiam pelo espaço não têm raízes nem lar. Também assim são os pensamentos distintivos vagando através da mente. Desde que a mente eu é vista, cessa a discriminação. E desde que possas ver que os pensamentos são flutuantes, que não és os pensamentos, mas o espaço nos quais eles flutuam, terás atingido a tua mente eu. Terás compreendido o fenômeno da tua percepção. Então a discriminação cessará. Então nada será bom, nada será mal. Qualquer desejo simplesmente desaparecerá, porque não haverá nada de bom, nada de mal, nada a ser desejado, nada a ser evitado. Tu aceitas e te tornas desprendido e natural. Tu simplesmente começas a flutuar com a existência, sem ir a parte alguma. Porque não há meta. Não te moves em direção a seja o que for que lhe traga. Seja o que for, lembre-se. E podes gozá-lo, porque agora não tens desejo, nem expectativa. Nada pedes, portanto és grato ao que quer que recebas. Só o estar sentado e respirar é tão belo, só estar em algum lugar é tão maravilhoso que cada momento da vida torna-se coisa mágica, um milagre em si mesmo. Formas e cores formam-se no espaço, mas o espaço não é tingido nem pelo branco nem pelo preto. Da mente eu, todas as coisas emergem, e da mente não é manchada, nem por virtudes, nem por vícios. Quando Buda alcançou o definitivo, a perfeitamente definitiva iluminação, perguntaram-lhe: que conquistaste? Ele riu e disse: nada, porque o que quer que eu tenha conquistado já estava dentro de mim. Não atingi nada de novo. Isso sempre esteve em mim. Desde a eternidade é a minha verdadeira natureza. Eu, porém, não tinha noção disso, não tinha consciência disso. O tesouro sempre esteve ali, mas eu o havia esquecido. Tu esqueceste, eis tudo. Essa é a tua ignorância. Entre um Buda e ti não há distinção, no que se refere à natureza. Só existe uma distinção. Não te recordas de quem és, mas eles se recordam. Sois os mesmos, mas ele se recorda, e tu não te recordas. Ele está acordado, tu estás profundamente adormecido, mas a vossa natureza é a mesma. Trate de viver dessa maneira. Tilopa
está falando sobre técnicas. Vive no mundo como se estivesses no céu. Vive no mundo, faça teu próprio estilo de vida. Se alguém se zanga contigo, insulta-te, observe. Se a cólera crescer em ti, observe. Seja um observador sobre a montanha. E olhe, olhe, olhe. E só por olhar, sem olhar para nada, sem te tornares obcecado por coisa alguma, quando tua percepção se fizer clara, subitamente, no momento, na verdade, sem qualquer tempo, um fato acontecerá. Subitamente, fora de qualquer medida de tempo, e estarás plenamente acordado, serás um Buda, tornar-te-ás um iluminado, o acordado. Que ganhas com isso um Buda? Nada. Pelo contrário, perde muitas coisas. O sofrimento, a dor, a angústia, a ansiedade, a ambição, o ciúme, o ódio, a dominação, a violência, perde tudo isso. E não obtém nada, obtém o que ali já estava. Recorde-se. A natureza das trevas e da luz. E a canção diz: as trevas dos tempos não podem amortalhar o sol fulgente, os longos kalpas do Sansara. Jamais podem esconder a luz brilhante da mente. Embora palavras sejam ditas para explicar o vácuo tal como é, jamais pode ser explicado. Embora digamos que a mente é uma luz brilhante, ela está para além de todas as palavras e símbolos. Embora a mente esteja vazia em sua essência, contém e abarca todas as coisas. Meditemos um pouco primeiro sobre a natureza das trevas. Eis uma das coisas mais misteriosas da existência, e tua vida está ligada a essa questão. Não podes deixar de pensar nela. Precisamos entender a natureza das trevas, porque da mesma natureza é o sono. Da mesma natureza é a morte, e da mesma natureza é toda ignorância. A primeira coisa que te será revelada, se meditares sobre as trevas, é que as trevas não existem. Não tem qualquer existência. É mais misteriosa a treva do que a luz. E não tem absolutamente existência. Pelo contrário, não passa de ausência de luz. Não há trevas em lugar algum. Tu não as pode encontrar. Elas não têm existência em si mesmas. Acontece, simplesmente acontece. Que a luz não está presente. Se há luz, não há trevas. Se não há luz, as trevas aparecem. A treva é a ausência de luz, não a presença de alguma coisa. Por isso é que a luz vem e vai, mas a treva permanece. Não é, mas permanece. Podes criar a luz, podes destruir a luz, mas não podes criar a treva e não podes destruir a treva. Ela está sempre ali, sem absolutamente estar ali. A segunda coisa que compreenderás se contemplares a treva é por causa da sua não existência não podes fazer com ela. Nada pode. E se tentas fazer algo, tu serás derrotado. As trevas não podem ser derrotadas, pois como podes derrotar algo que não é? E se fores derrotado, pensarás, isso é muito poderoso, pois me derrotou. Mas será absurdo. As trevas não têm poder. Como pode ter poder uma coisa que não é? Tu não és derrotado pelas trevas. E seu poder, tu és derrotado por tua insensatez. Em primeiro lugar, começaste a lutar, e isso foi insensato. Como podes lutar com alguma coisa que não é? Lembre-se, tens estado lutando com muitas coisas que não são, como as trevas. A moralidade como um todo, contra as trevas, por isso é estúpida. É uma luta com as trevas, uma luta com algo que não é. O ódio não é real, é apenas a ausência de amor. A cólera não é real, é apenas a ausência de compaixão. A ignorância não é real, é apenas a ausência do estado de Buda, da iluminação. O sexo não é real, é apenas a ausência de Brahmacharya.
E toda a moralidade continua lutando contra o que não é. Um moralista jamais poderá obter sucesso. É impossível que o tenha. Terá que ser derrotado finalmente, pois todo o seu esforço é insensato. E essa é a diferença entre a religião e a moralidade. A moralidade tenta lutar contra as trevas, e a religião tenta acordar a luz que está escondida no interior. Não se preocupe com as trevas, mas e simplesmente tente encontrar a luz íntima. Desde que a luz está ali, as trevas desaparecerão. Desde que a luz ali esteja, não precisarás fazer nada em relação às trevas, elas simplesmente não existirão. Esta é a segunda coisa, nada pode ser feito com as trevas diretamente. Se desejas fazer algo com as trevas, terás de fazer algo com a luz e não com as trevas. Apaga a luz e as trevas ali estarão. Acende a luz e as trevas já ali não estarão. Mas não podes ligar e desligar as trevas. Não podes trazê-las de algures, não podes expulsá-las. Se quiseres fazer alguma coisa com as trevas, deves fazer por intermédio da luz. Deves procurar o caminho indireto. Nunca lutes as coisas que não existem. Nunca lutes com as coisas que não existem. A mente é tentada a lutar e a atenção é perigosa. Desperdiçarás tuas energias, tua vida, te desgastarás. Não te deixes tentar pela mente. Veja simplesmente se algo tem existência real ou se é apenas uma ausência. E estarás então na pista certa. A terceira coisa sobre as trevas é que elas estão profundamente envolvidas em tua existência de milhões de maneiras. Sempre que estás encolerizado, tua luz interior desaparece. Na verdade, estás encolerizado porque a luz desapareceu, as trevas entraram. Só podes estar encolerizado quando estás inconsciente. Não podes conscientemente encolerizar-se. Tente isso. Ou perdes a consciência e a cólera se instala, ou permaneces consciente e a cólera não aparece. Não podes estar encolerizado conscientemente. O que significa isso? Significa que a natureza da consciência é exatamente igual à da luz e que a natureza da cólera é exatamente igual à das trevas. Não podes ter ambas. Se tens a luz, não podes ter as trevas. Se estás consciente, não podes estar colérico. As pessoas procuram-me constantemente e perguntam como fazer para não se encolerizar. Estão perguntando a coisa errada. Dificilmente se consegue a resposta certa. Faça primeiro a pergunta certa. Não pergunte como afastar as trevas. Não pergunte como afastar as preocupações, a angústia, a ansiedade. Analise a tua mente e veja, antes de mais nada, por que elas existem ali. Elas existem ali porque não és consciente o bastante. Portanto, faça a pergunta certa. Como ser cada vez mais consciente? Ter cada vez mais e mais percepção. Se perguntares como fazer para não te encolerizares, serás vítima de algum moralista. E se perguntares como fazer para estar mais consciente de forma que a cólera não possa existir, então estarás no caminho certo. Então tu te tornarás um investigador religioso. A moralidade é uma moeda falsa. Engana as pessoas. Não é absolutamente religião. A religião não tem nada a ver com moralidade, porque a religião não tem nada a ver com as trevas. Ela é um esforço positivo para o despertar. Ela não se preocupa com o teu caráter. Podes enfeitar, mas não mudar. Podes colori-lo de muitas e belas maneiras. Podes pintá-lo, mas não podes mudá-lo. Pode ocorrer somente uma transformação, uma revolução, e a revolução não virá por estar relacionada com o teu caráter, com os teus atos, com aquilo que fazes,
mas por estar relacionada com o teu ser. Ser é um fenômeno positivo. Desde que o ser está em alerta, desperto, consciente, as trevas desaparecem subitamente, pois o ser é da natureza da luz. A quarta coisa, e então podemos entrar no Sutra, diz que o sono é tal qual as trevas. Não é por acaso que tens dificuldades em adormecer quando existe luz. A luz que é simplesmente natural. As trevas têm afinidade com o sono, por isso é tão fácil dormir à noite. As trevas envolventes criam um ambiente no qual tu podes adormecer muito facilmente. O que acontece durante o sono? Perdes gradualmente a consciência, até que durante um certo intervalo tu sonhas. O sonhar é um estado de meia consciência, exatamente o estado central, tendendo para a inconsciência total. Do estado desperto está seguindo para a inconsciência total. No caminho existe o sonho. Os sonhos significam apenas que estás meio desperto, meio adormecido. Por isso é que se sonhas continuamente, se sonhas continuamente durante toda a noite, sente-se cansado pela manhã. E se não puderes sonhar, então também se sentirás cansado, porque os sonhos existem por uma certa razão. Durante as horas que estás desperto, acumulas muitas coisas, pensamentos, sentimentos, assuntos incompletos, suspensos à mente. Vês uma bela mulher no caminho e subitamente surge o desejo em ti. Mas é um homem de caráter, de maneira, civilizado. De modo que repeles o desejo, não queres vê-lo, continuas com o teu trabalho e um desejo incompleto permanece suspenso em tua mente. Ele precisa completar-se, e de outra maneira não poderás adormecer profundamente, porque ele virá de volta uma e outras vezes. E dirá, ouça, aquela mulher é realmente bela. Seu corpo tem encanto, e tu és um tolo. O que estás fazendo aqui? Procure-a, tu perdeste uma oportunidade. O desejo suspenso não permitirá que adormeças. Então a mente cria um sonho. Estarás de novo no caminho, a bela mulher passa, mas dessa vez estás sós e não há civilização alguma ao teu redor. Não há necessidade de maneiras, nenhuma etiqueta é exigida. És como um animal natural, não há em ti moralidade. Aquele é teu mundo particular. Não há policiamento que ali possa entrar, não há juiz que ali possa julgar. Está simplesmente a sós e terás um sonho sexual. O sonho completa o desejo suspenso e então adormeces. Mas se sonhares continuamente, também se sentirás cansado. Ou seja, nos Estados Unidos existem muitos laboratórios de sonhos. Nesses laboratórios de sonhos, descobriu-se um fenômeno. Se uma pessoa não puder sonhar dentro de 6 semanas, ficará louca. É possível acordar alguém repentinamente, logo que começa a sonhar, porque há sinais visíveis quando se começa a sonhar. As pálpebras, particularmente, começam a mover-se rapidamente, o que significa que a pessoa está tendo um sonho. Quando não sonha, as pálpebras permanecem em repouso. Isso acontece porque quando sonha, os olhos funcionam. Acorde a pessoa, repita isso durante toda a noite, sempre que ela comece a sonhar. Dentro de 3 semanas, ela enlouquecerá. O sono não parece ser tão necessário. Se acordares uma pessoa quando não estiver sonhando, ela se sentirá cansada, mas não enlouquecerá. O que significa isso? Significa que os sonhos são uma necessidade para nós. Somos tão iludidos, toda a nossa existência é feita de tanta ilusão, que os hindus chamam Maya, que os sonhos se fazem necessários. Sem sonhos não pode existir. Os sonhos são o teu alimento, são a tua força. Sem sonhos enlouquecerias. Os sonhos te desligam da loucura. Assim que esse desligamento acontece, tu adormeces.
Do estado desperto passas ao sonho, e do sonho passas ao sono. Durante toda a noite, uma pessoa passa por 8 ciclos de sonhos. Entre 2 desses ciclos há algum momento de sono profundo. No sono profundo, toda a consciência desaparece. No sono profundo, tudo é inteiramente escuro, mas ainda estás na fronteira, pois qualquer emergência te despertará. Se a casa se incendeia, voltas à tua consciência, desperta. Ou se és mãe e teu filho começa a chorar, tu corres rapidamente para o despertar, de forma que permaneça na fronteira. Penetras nas trevas profundas, mas permanece nas fronteiras. Na morte, cais exatamente no centro. A morte e o sono são similares. A qualidade é a mesma. No sono, todos os dias, tu entras nas trevas completas. Torna-te completamente inconsciente, cais num estado exatamente oposto ao estado de Buda. Um Buda está totalmente desperto, ao passo que a cada noite tu tombas totalmente adormecido em trevas absoluta. No Gita, Krishna diz a Arjuna que ao mesmo quando todos estão bem adormecidos, o yogi permanece acordado. Isso não significa que ele nunca durma, ele dorme, mas só seu corpo é que o faz, seu corpo descansa. Ele não tem sonhos porque não tem desejos. Se não tem desejos, ele não pode tê-los incompletos. E ele não dorme como tu. Mesmo no mais profundo descanso, sua consciência é clara. Sua consciência arde como uma chama. Todas as noites, quando adormeces, entra em profunda inconsciência, em coma. Na morte, entras em coma ainda mais profundo. Todas essas situações são como as trevas e por isso tens medo da escuridão, porque ela se parece à morte. E há pessoas que também têm medo de dormir, porque o sono também se parece com a morte. Conheci muitas pessoas que queriam dormir, mas não conseguiam. Quando tentei compreender-lhes as mentes, percebi que eles eram basicamente temerosos. Diziam desejar dormir porque estavam fatigados, mas bem no fundo receavam o sono. E isso é que criava toda a perturbação. 90% das insônias referem-se ao temor do sono. Tens medo da escuridão. Tens medo também de dormir, e esse medo está relacionado ao medo da morte. Se compreenderes que tudo isso é escuridão e que tua natureza interior é a da luz, as coisas começarão a se modificar. Então não haverá sono para ti, apenas repouso. Então não haverá morte para ti, apenas uma mudança de roupagem de corpos, uma mudança de vestuário. Mas isso só poderá acontecer se compreenderes a flama interior, tua natureza, teu mais íntimo ser, a sua centelha. Isso, Tantra, a Suprema Compreensão, esse livro do Osho. Estou continuando ele. É muito grande, quer ver? Aí vai demorar pra caramba. Acho que eu tô na... Deixa eu ver que parte que eu tô. Tô na terceira parte. Mas é muito legal esse livro, porque a maioria das pessoas não... Elas tentam ler os livros gnósticos, mas os livros gnósticos já são um degrau acima. Então é muito difícil para quem não tem um contato com yoga, com budismo, com tal, com tantra, entender, porque você tem que entender o que é essa centelha interior. E aí é mais fácil a forma como hoje, como eles explicam nesse conceito. É por isso que eu vou ler ele inteiro. Eu tô na parte 4, tem 15, vai demorar pra caramba. Mas eu vou postando e é bom pra entender. Mas pega ele, depois eu te mando o PDF dele, é muito bom. Vou continuar o sutra. O sutra. As trevas dos tempos não podem amortalhar o sol fulgente. Os longos kalpas do Sansara jamais podem esconder a luz brilhante da mente. Os que despertaram chegaram a compreender que as trevas dos tempos não podem amortalhar o sol fulgente. Tu podes ter vagado entre as trevas durante milhões de vidas,
mas não podes destruir tua luz interior, porque as trevas não podem ser agressivas. Elas não existem. Como pode aquilo que não existe ser agressivo? As trevas não podem destruir a luz. Mesmo uma chama pequena, as trevas não podem destruir. Não podem saltar sobre ela, não podem entrar em conflito com ela. Como podem as trevas destruir uma chama? Como podem as trevas amortalhar uma chama? Como podem as trevas amortalhar uma chama? Isso é impossível, jamais aconteceu, porque simplesmente não pode acontecer. Mas as pessoas continuam pensando em termos de conflito, pensam que as trevas estão contra a luz. Isso é absurdo. As trevas não podem estar contra a luz. Como pode a ausência estar contra aquilo de que ela é a ausência? As trevas não podem estar contra a luz. Não há luta. Há simplesmente ausência, pura impotência. Portanto, como pode ela atacar? Aqui é um conceito também do gnosticismo muito bom para fazer uma parêntese, que no gnosticismo a gente entende o Pai, e nos livros está escrito, que o que é as trevas? É a ausência do Pai. Todo esse mundo, esse nosso universo do caos é a ausência do Pai, ou seja, a ausência da luz. Então por isso que ele fala que a Sofia criou algo sem o Pai. E aí, quando ela cria Yadabaoth, e aí Yadabaoth cria os arcontes, e os arcontes criam esses céus aqui junto, e cria a humanidade, cria tudo. Isso tudo é sem o Pai. E por isso que a gente chama de trevas, o caos, porque é sem a luz, sem o Pai. E a luz só existe acima do 8º céu. Abaixo do 7º é só escuridão. E aí não tem. E aí, o que é a luz? Somos nós. Nós somos as centelhas de luz do Pai que viemos. Aí Jesus traz a luz do Pai. E aí tem a centelha de luz e um pouco da luz da Sofia, porque a Sofia tem uma parte do Pai. E aí ela dá um fogo para Yadabaoth. Mas essa noção, então não é como no judaísmo ou nos outras religiões, que fala que existe a luta do mal contra o bem, da luz contra as trevas, do diabo contra Deus. Não existe essa luta, porque os arcontes, o Yadabaoth, eles são a ausência do Pai. Eles não têm o Pai, eles nem sabem que o Pai existe, eles nunca viram o Pai, eles não têm como lutar contra o Pai. Não é assim que o diabo foi lá, se revoltou contra Deus e roubou dos anjos e tal, e aí fica aquela luta e a gente tem que ter medo do diabo, tem que ter medo do mal. Não, porque eles simplesmente são nada, eles não têm existência. Jesus até fala nos livros que são aquilo que é perecível versus aquilo que é imperecível. Tudo que é imperecível é do Pai, que é imortal, que vem de Jesus. E o que é perecível é que vem dos arcontes que vão morrer, que são coisas da matéria que vão perecer. E o que é imperecível é imortal, é da luz. É um pouquinho disso aqui que também o Osho fala. Vou continuar aqui. As trevas não podem estar contra a luz, não há luta. Há simplesmente ausência, pura impotência. Portanto, como pode ela atacar? Tu continuas dizendo, que posso eu fazer? Tive uma crise de cólera, isso é impossível. Tive uma crise de ganância, isso é impossível. A ganância não pode atacar, a cólera não pode atacar. Elas são da natureza das trevas, e teu ser é luz. Assim, a simples possibilidade não existe. A cólera surge apenas porque a tua chama interior foste completamente esquecida. Tu te tornaste inteiramente olvidado dela. Não sabes que ela existe. E esse esquecimento é que pode amortalhá-la, mas não as trevas. Assim, a escuridão verdadeira é o teu esquecimento, que por sua vez chama cólera. A ganância, a sensualidade, o ódio, o ciúme. Mas não são eles que te atacam. Lembra-se, tu foste o primeiro a enviar o convite. Vieram como hóspedes, como convidados. Podes ter esquecido que lhes fizeste o convite. Podes esquecer, porque esqueceste a ti mesmo. Podes esquecer tudo. Esquecimento, eis a real escuridão. Isso também fala muito no gnosticismo. Então, no gnosticismo a gente tem esse conceito do esquecimento, que é você esquecer que você é filho do Pai, que você é uma luz.
E aí todo mal gera por causa desse esquecimento. E é isso que os arcontes fazem, eles querem que você esqueça. Eles querem que você ache que Deus está longe, que Deus está lá preso na cruz, que Deus está num outro céu e está olhando para você e te julgando. E não que você é luz. Quando você entende que você é luz, você não tem esses conceitos. Você é luz, você é amor, você tem as características do Pai. Então você começa a ser como o Pai, a ser como Jesus, a ser como o Espírito Santo. E aí você começa a simplesmente evitar essas coisas. Por isso que fala que o fruto do Espírito é bondade, paz, longanimidade. Que quando você está cheio do Espírito Santo, você não tem raiva, não tem ódio, você só tem amor. Você começa a amar e viver essa experiência da sua real natureza. Você entende que você é luz. Esquecimento. Eis a real escuridão. E no esquecimento tudo acontece. Tu és como um ébrio. Esqueceste inteiramente de ti mesmo, de quem és, para onde vais, de por que vais. Perdeste todas as direções, o teu próprio senso de direção já não mais existe, és um ébrio. Por isso é que todos os ensinos religiosos básicos insistem na autorrecordação. O esquecimento é a doença. Assim, a autorrecordação deve ser o antídoto. Tente lembrar de si mesmo. Dirás, conheço-me e lembro de mim. De que estás falando? Então tente. Mantenha um relógio de pulso diante de si. Olhe para o ponteiro. Mostra os segundos e recorde apenas uma coisa. Estou olhando para este ponteiro que marca os segundos. Não conseguirás recordar durante 3 minutos seguidos. Esquecerás por muitas e muitas vezes uma coisa tão simples. Estou olhando e me recordarei do que estou olhando. Esquecerás. Muitas coisas virão à tua mente. Tens o encontro e o fato de olhar para o relógio, far-te-á lembrar-te, às 5 horas tenho de me encontrar com um amigo, surge um pensamento e se esqueces de que estava olhando para o ponteiro. Só por estares olhando para o relógio, podes começar a pensar na Suíça, porque ele foi feito lá. Basta olhar para o relógio e podes começar a pensar: como sou tolo, estou fazendo, o que eu estou fazendo aqui perdendo tempo? Mas não conseguirás recordar, mesmo durante 3 segundos consecutivos, de que estás olhando para o ponteiro que se move marcando os segundos. Se fores capaz de conseguir 1 minuto de autorrecordação, eu prometo fazer de ti um Buda. Mesmo por 1 minuto, 60 segundos será o bastante. Pensarás, tão barato, tão fácil, e não é. Não sabes o quão profundo é o teu esquecimento, e não poderás fazer isso durante 1 minuto continuamente, sem que só um pensamento venha a perturbar a tua autorrecordação. Essa é a escuridão real. Se recordares, tornar-te-ás luz. Se esqueceres, tornar-te-ás trevas. E as trevas, naturalmente, chega toda espécie de ladrões, toda sorte de gatunos te assaltam, toda sorte de contratempos acontecem. A autorrecordação é a chave. Tente recordar mais e mais, porque quando tentas recordar mais e mais, tornas-te centralizado, estás em ti mesmo. Tua mente viajante volta ao teu próprio eu. De outra maneira, irás por aí. A mente está continuamente criando novos desejos e seguirás e perseguirás a mente em muitas direções simultaneamente. Por isso é que te encontras dividido. Não és um, e tua chama, a chama interior, continua vacilando, uma folha sob vento forte. Quando a flama interior se torna inabalável, passa subitamente por uma mutação, uma transformação, um novo nascer. Um novo ser nasce, um ser da natureza da luz. No momento és da natureza das trevas, é simplesmente a ausência de algo possível. Na verdade, não és ainda não nasceste. Tiveste muitos nascimentos e mortes, mas ainda não nasceste. Teu nascimento real ainda deve acontecer. E esse nascimento se dará
quando transformares tua natureza interior, passando do esquecimento para a autorrecordação. Não te imponho nenhuma disciplina. Não te digo, faça isso e não faças aquilo. Minha disciplina consiste no fazer o que se deseja, mas fazê-lo com autorrecordação. Faça com que te lembres do que estás fazendo. Ao caminhar, lembre-se que estás caminhando. Não será preciso verbalizar, porque a verbalização não ajudará, pois poderá tornar-se uma distração. Não precisa andar dizendo intimamente, estou andando, será o esquecimento, e então não conseguirás recordar. Lembre-se simplesmente, não há necessidade de verbalizar tuas ações. Eu verbalizo porque estou falando contigo, mas quando estiveres andando, recorde simplesmente o fenômeno, o andar. A cada passo deve ser dado com plena consciência. Comer comendo. Não estabeleça o que comer e o que não comer. Coma o que quiseres, mas com autorrecordação de que estás comendo. E depressas verás que se tornou impossível fazer muitas coisas. Com autorrecordação, não podes comer carne, é impossível. É impossível ser violento se recordares. É impossível prejudicar seja quem for, porque quando recordas a ti próprio, vês subitamente que a mesma luz, a mesma chama está ardendo em toda parte, dentro de cada corpo, de cada unidade. Quanto mais conheceres tua natureza interior, mais penetrarás a do outro. Como poderás matar para comer? Comer carne torna-se quase impossível. Não que faças disso uma prática, seria falso. Se fosse uma prática, será falso se te empenhares em ser ladrão. Tu continuarás a ser ladrão, encontrarás uma forma sutil de sê-lo. Se praticares a não violência, atrás dela estará escondida a tua violência. Não, a religião não pode ser praticada. A moralidade pode ser praticada. E por isso cria hipócritas, cria rostos falsos. A religião cria seres autênticos. Não pode ser praticada. Como podes praticar o ser? Torne-se simplesmente mais consciente e as coisas começarão a se modificar. Torne-se mais da natureza da luz, simplesmente, e as trevas desaparecerão. As trevas dos tempos não podem amortalhar o sol fulgente. Durante milhões de vidas, por muitas eras, permanecestes nas trevas. Mas não se sintas deprimido nem desesperançado, porque mesmo tendo estado nas trevas durante milhões de vidas, neste mesmo momento podes alcançar a luz. Observe. Suponha que uma casa ficou fechada durante 100 anos, no escuro. Tu entra nela e acende uma luz. Dirá a escuridão, eu tenho 100 anos e esta luz mal acabou de nascer. Dirá a escuridão, não vou desaparecer? Terás de acender uma luz durante pelo menos 100 anos e só então a escuridão desaparecerá? Não, mesmo uma luz acabada de nascer é suficiente para dispersar uma escuridão muito antiga. Será que em 100 anos a escuridão se fez inveterada? Mas não, a escuridão não se pode ter feito inveterada, porque não existe. Ela apenas espera pela luz. No momento em que a luz penetra, a escuridão desaparece. Ela não pode resistir, porque não tem existência positiva. Há quem venha a mim dizendo, tu dizes que a iluminação súbita é possível. Então, o que acontece com as nossas vidas passadas e nossos karmas, nossos passados karmas? Nada. Eles são da natureza da escuridão. Tu podes ter sido um assassino, tu pode ter sido ladrão, assaltante, ter sido Gengis Khan ou até pior, que não faz a diferença. Desde que te recordes de si mesmo, a luz se fará presente e todo o passado imediatamente desaparecerá. Não permanecerá, mas nem por um só momento. Se mataste, isso não significa que sejas um assassino,
Mataste porque não estava consciente de si mesmo, não estava consciente do que fazias. Conta-se que Jesus disse na cruz: Perdoai-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Ele estava dizendo: eles não são da natureza da luz, não se recordam de si próprios. Estão agindo em completo esquecimento. Perdoai-lhes. Eles não são responsáveis pelo que quer que me façam. Como pode uma pessoa não se recordar de si própria ser responsável? Ser responsável significa recordar. Seja o que for que tenha feito, digo-te, não te preocupes. Aconteceu porque não estavas consciente. Acenda a tua chama interior, procure e busque, e ela existe. E de um momento para o outro, todo o passado desaparecerá, como se tudo tivesse num sonho. Na verdade, teu passado foi um sonho, porque não estavas consciente. Todos os karmas aconteceram em um sonho, são da mesma maneira como que são feitos os sonhos. Não precisas esperar que teus karmas sejam esgotados, caso contrário, terás de esperar por toda a eternidade. Mesmo então, não poderás sair da roda, porque simplesmente não podes esperar pela eternidade. Estarás fazendo muitas coisas nesse entretempo, e então o círculo jamais se completará. Tu te moverás continuamente, farás coisas e novas coisas te ligarão a outras coisas futuras, e então onde estará o fim? Não há necessidade. Simplesmente faça-se consciente, num só momento, e todos os karmas tombam. Num só momento de intensa consciência, todo o passado desaparece, torna-se refúgio. Essa é uma das coisas mais fundamentais que o Oriente descobriu. O cristianismo não pode entendê-la. Continua a pensar em termos de julgamento, dia do juízo final, quando todos deverão ser julgados pelos seus atos. Se assim fosse, Cristo ter-se-ia enganado quando disse: Perdoai-lhe, porque não sabem o que fazem. Os judeus não podem entender isso, os muçulmanos também não podem entender isso. Os hindus pertencem realmente à mais audaciosa das raças. Penetraram no âmago do problema. O problema não é agir, o problema é ser. Desde que compreenda teu ser interior e a luz, já não serás deste mundo. O que quer que tenha acontecido no passado foi um sonho. Por isso dizem os hindus de todo este mundo é um sonho. Só tu não és um sonho, só o sonhador não é um sonho. À exceção de ti, tudo é um sonho. Observe a beleza desta verdade. Só o sonhador não é um sonho. O sonhador não pode ser um sonho, porque de outra maneira o sonho não poderia existir. Pelo menos alguém, o sonhador, tem de ser um fenômeno real. Durante o dia, tu estás acordado e fazes várias coisas. Vais à loja, vais ao mercado, trabalhas numa fazenda, numa fábrica, às vezes milhões de coisas. À noite, quando adormeces, te esqueces de tudo. Tudo desaparece e num novo mundo tem início, o mundo do sonho. Eu vou parar por aqui, eu já estou cansado. Nossa, tá tarde. E aí, na próxima aula, próxima live, eu continuo esse livro. Estou na parte 4 ainda, gente, é muito grande. Mas é muito legal para entender um pouquinho dos conceitos do gnosticismo. Então, vocês leiam o livro da Bíblia Gnóstica e leiam também esse para entender. Tem um livro também que chama Raja Yoga, que é também bem legal para você compreender o seu eu e como também dominar a mente aí para você conseguir pensar e ter atenção e chegar aí no Satori e no Samadhi, que são estados para você alcançar a gnose. Então, primeiro, para alcançar a gnose, você precisa conseguir meditar, conseguir orar em silêncio. E para você orar em silêncio ao Pai, você precisa acalmar a mente, senão você não consegue ficar 5 minutos em silêncio e se concentrar ali falando com o Pai. Então é bom, tem essas técnicas, esses livros também são complementares. No gnosticismo a gente não tem preconceito com nenhum conhecimento, a gente lê tudo.
porque gnosticismo é o conhecimento divino. No Evangelho de Filipe tem uma parte que eu acho muito legal, que ele fala que o Espírito Santo ele semeou a verdade por vários lugares, por um monte de lugar, e um homem sábio, ele sabe juntar tudo isso para juntar tudo e alcançar o conhecimento total. Aí deu certinho 1 hora. Meu relógio é igual do TikTok. Quando eu falo que tô cansado, já dá a hora certinho para parar. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Depois eu posto no canal Escola Gnóstica Cristã inteira aqui. Tchau, tchau.